Eu estou ausente desse púlpito há 13 anos, com uma saudade muito grande. Me converti na Igreja Aliança Cristã de Vista Verde. Eu acho que o Lucas disse que essa música que ele cantou marcou. Eu acho que eu lembro a primeira vez que essa música foi cantada aqui por um cara chamado Ivo, né? Ele só tinha boca assim, quando ele cantava. Era muito legal ver o Ivo cantando. E para mim é uma honra de verdade estar aqui. É uma honra estar numa Igreja Aliança, tá bom? Eu estou batista, estive aliancista, enquanto estiver na terra, eu estou na aliança, estou na Igreja Batista, hoje estou na Igreja Batista, mas tenho uma admiração muito grande pela Igreja Aliança Cristã Missionária, onde a minha fé nasceu, onde eu aprendi sobre missões. Então é sempre uma honra. Já fui a Taubaté, o pastor Manuel, é uma honra. Pretendo esse ano não pregar, mas pretendo passar um tempinho lá no aeroporto, com o pastor José Freitas, lá, né? Mas que eu uso o apelido que a gente usava para ele na nossa adolescência, não cabe dizer aqui de público, tá bom? Mas ele tinha um apelido carinhoso. É muito legal estar com vocês. Eu vou falar um pouquinho de como aconteceu esse tempo. Talvez você nem saiba quem sou eu. Estou falando desse negócio, você nem sabe quem sou eu. Talvez você saiba, daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho da minha história de fé. Mas hoje eu estou em Mauá. Tenho cuidado de uma congregação da Igreja Batista lá, da Convenção Batista Brasileira. Hoje nós temos uma média de um monte de gente que vai lá todo domingo. Um monte de gente que vai lá. Todo domingo vai o pessoal lá e a gente se reúne, a gente conversa sobre Deus. O Lucas disse assim, é um cara que vai vir pregar e esse cara me influenciou. Aí eu fui ali na orelha do Cláudio e falei assim, só que ele nunca fala se é para bem ou se é para o mal. Ele só fala que influenciou, então pode ter sido tanto para o bem quanto para o mal. Deve ter sido um pouquinho dos dois, o Cláudio falou assim, um pouquinho dos dois, uma mistura. É bom demais viver isso, saber que não existem essas paredes, elas não existem dentro do nosso coração. Não é a denominação que nos dirige, não é a denominação que organiza a nossa fé, mas é o Cristo dentro de nós. Vocês têm um tema, tá bom? Vocês têm um tema para essa tarde, e eu, particularmente, sou o pesadelo de qualquer organizador de qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu tenho uma moça na igreja, eu sou responsável pela igreja, sou o pastor sênior da igreja onde eu estou, e eu tenho uma moça que cuida de eventos. E ela é ultra perfeccionista. Ultra. O esposo dela, ele de vez em quando me liga e diz assim, cara, alerta vermelho, por favor. Você já está deixando ela louca. Vem aqui em casa e vamos acertar algumas coisas. Aí eu vou lá na casa deles. Ela sempre faz um suco de maracujá para nós, eu não sei porquê. Ela sempre faz um suco de maracujá e a gente começa a organizar. Então, existe um monte de coisa planejada e eu vou tentar não bagunçar a cabeça do pessoal que organizou. Tem um slide aí chamado Todos Devem Ser Missionários. Bruno, foi para mim. Bruno é meu irmão, né? Então, se eu brigar com ele é família, entendeu? Eu e ele, a gente resolve no jantar em casa hoje. Todos devem ser missionários. Muito bem. O que está faltando aqui? Eu preciso da ajuda de vocês o tempo todo. Todos devem ser missionários. O que está faltando aqui? Os professores de português, me ajudem. Eu estou fazendo um curso, logo eu vou conseguir ler mentes. É um projeto meu, eu pretendo fazer isso. Toda igreja que eu vou, eles quase pedem isso. Eu faço a pergunta e eu vejo com os olhos estão me respondendo. Fecha o olho, levanta o olho, faz assim. Então eu sei que há uma comunicação além corpo aqui, mas eu ainda não alcancei esse nível. Então eu preciso que vocês falem. O que está faltando aqui? Todos nós? Pode ser, podia ser, mas vamos dizer que a frase, vamos dizer que todas as palavras necessárias para essa frase, elas estejam aqui.
que faltaria então? Falta um ponto, interrogação, exclamação, ponto final. Como é que termina isso? E na verdade é isso que eu quero saber. Quero saber como isso termina para você. Como essa frase termina para você? Todos devem ser missionários? Ponto. Todos devem ser missionários? Exclamação. Todos devem ser missionários? Isso é uma pergunta no seu coração? Você tem isso respondido dentro de você? Porque estamos dizendo que se somos igreja, missões está conosco. Se somos igreja, nós vivemos missões. Se somos igreja, missões está em nós. Então, eu deixo essa frase na sua mente, no seu coração, na sua alma. Eu quero saber. O que está no final? Ponto e vírgula. A grande verdade é que aqui na Terra nós estamos respondendo a um chamado. A pergunta na Terra, a pergunta dos seres humanos hoje seria essa aqui, ó. Quem quer ser um milionário? Essa é a pergunta. É nome de filme e é um questionamento, eu acho que na alma da humanidade, até dentro de algumas igrejas fariam essa pergunta, né? Quem quer ser um milionário? E a pergunta que a gente propõe hoje é: quem quer ser um missionário? É isso que a igreja deveria perguntar. Quem quer ser um missionário? Se a igreja tem essa responsabilidade, se a igreja tem isso como um chamado dela, então você tem que responder essa pergunta. Eu estou dentro dessa igreja? A placa da igreja diz Aliança Cristã e Missionária. Então, se as outras igrejas não têm isso como declaração, essa tem. Então, você quer ser parte dessa igreja? Então você tem que responder essa pergunta. Você quer ser um milionário ou você quer ser um missionário? O que você quer ser? Qual é o desejo do seu coração? Como é que você responde, ou como é que você termina aquela frase? Todos devem ser missionários? É uma pergunta, é uma dúvida. Será que eu tenho que ser mesmo? Ou o que eu preciso para ser um missionário? Eu vou ler um texto que algumas pessoas vão dizer assim, não tem nada a ver com missões. Apocalipse 22:11. Continue o injusto fazendo injustiça e continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Apocalipse 22:11. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. O que isso tem a ver com missões? Será que tem a ver com missões? Para mim a Bíblia inteira tem a ver com missões, entendeu? Bíblia inteira. Você pega o livro dos Salmos, missões do começo ao fim. Do começo ao fim. Você lê Salmos, a única coisa que eu vejo é missões, 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 de todas as línguas, povos e raças, celebrar com júbilo todos os povos da terra, todas as nações. Essas são declarações missionárias, você entende? Como é que todos os povos da terra vão conseguir cantar a Deus? Como é que todas as nações vão celebrar com júbilo ao Senhor? Como é que o povo vai conseguir se reunir para ter adoração? Vai ser no dia do juízo final, quando todo mundo tiver que se... Não, tudo bem, nós podemos trilhar esse caminho, mas para mim a grande verdade está falando sobre missões. Está falando sobre o desejo que há em Deus de que todos venham adorar. Toda a Bíblia, do comecinho, do seu Adão até o final de Novos Céus e Nova Terra, no Apocalipse, você vai encontrar missões. E nesse texto aqui tem muita coisa missionária. Muita, muita, muita. Continue o injusto fazendo injustiça e continue o imundo ainda sendo imundo. Eu vou explicar isso para você lendo outro texto, tá bom? Está aqui, ó, Mateus 22, 36 a 40. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Deu para entender agora? Deu para entender? Continue o injusto fazendo injustiça, continue imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se.
Começa com algumas mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Primeiro grande mandamento, segundo semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos defendem toda a lei, os profetas. Nós nos tornamos aquilo que amamos. Quando ele diz, continue fazendo, continue produzindo, continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar, está dizendo, olha, faz aquilo que você sabe fazer. Faz aquilo que você sabe fazer. Quando Cristo chama a gente para amar, Ele está ordenando que a gente ame, porque Ele entende que nós temos essa capacidade. Porque nós nos tornamos aquilo que amamos. Sim ou não? Eu sou aquilo que eu amo? Sim ou não? Você tem todo o direito de questionar a minha frase aqui, entendeu? Todo o direito. Todo direito. Aqui. Lá fora não vale a pena. Não vai adiantar nada se falar mal de mim lá fora. Aqui você pode falar. Estou certo ou estou errado? Eu me torno o que eu amo. O que está no pecado se torna cada dia mais mergulhado no pecado, na prática pecaminosa. Ele vai cada dia mais perder a essência de Deus e ganhar a essência do mundo. E quem estiver vivendo a justiça de Deus e a prática de Deus vai se tornar cada dia mais parecido com Deus, sim ou não? Muito bem. Sim. Tá bom. Então Jesus vai criar aqui uma prática para que a gente se torne mais parecido com Ele. Amando. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu pensamento. Toda vez que você exercer amor, você vai estar se tornando mais parecido com Deus. Porque você está em transformação. Cada dia que passa, você se transforma. Ou você fica mais parecido com Deus, ou você fica menos parecido com Deus. Porque quando você foi criado à imagem e semelhança de quem? De Deus. Fantástico. Em algum momento da história, no começo da história, nós caímos, desobedecemos e não ficamos mais semelhantes a Deus na essência completa. A gente tem o pecado dentro de nós, a gente desobedece, a gente está destruindo o mundo e nasce a necessidade então de se aproximar. Está todo mundo pertinho de Deus. O seu Adão e a dona Eva eram pertinho de Deus, agora eles estão longe de Deus, a gente tem que chegar perto de Deus de novo. A gente tem que aprender essa prática de amar e de amar Deus e ser parecido com Deus. Porque quanto mais eu amo aquilo, mais eu fico parecido com aquilo. Cada dia que passa, eu vou me transformando. Ou pareço com Deus, ou não pareço com Deus. Então eu tenho que me perguntar: eu estou melhorando? Porque se eu estou melhorando e eu amo Jesus, eu pareço mais com Ele. O problema não é mudar a cada dia. O problema é não saber se eu estou mudando e sendo parecido com Jesus. O ser humano tem duas opções nessa terra. Ou ele sobe, ou ele desce. Eu não estou falando do céu e do inferno. Estou falando, ou ele sobe, ele é parecido com Deus, ou ele desce, ele é parecido com a humanidade ou com o próprio inferno. Ou eu estou em contato com o céu, ou eu estou em contato com o inferno. Isso vai definir se eu sei ou não sei fazer missões. Por quê? Porque Deus transformou o amor em um mandamento. Presta bem atenção. Eu sou pastor, entendeu? Eu sou pastor. Eu não bato bem da cabeça, estou meio doido. Então, um dia que eu estou lá na igreja, sentado, aí chegou uma dona nova na igreja, uma menina, 20 anos de idade, chegou a dona, 20 anos. A dona está vindo lá. Aí tem um camarada de 25 anos de idade vindo do outro lado, os dois. Eu olho para os dois, a dona vem para cá, o moço vem do outro lado, um na frente do outro. Eu olho para ela e falo assim: dona, a senhora é solteira, casada, divorciada? Sou solteira. Rapaz, você é solteiro, casado? Eu sou solteiro. Então agora eu estou mandando ela em casa. Pode, sim ou não? Pode, sim ou não? Não. Né? Também estou doido, mas nem tanto. Mas Deus deu uma ordem. Você vai dizer, não pode. Por quê? Não, porque eles não se conhecem, eles não sabem das coisas, não sabem como é que é a cabeça de um, como é que é a cabeça do outro, como é que as coisas funcionam.
Só que Deus disse que o negócio é o seguinte: Deus disse que amor não tem a ver com sentimento, com emoção. Amor é uma ordem. Ama o Senhor teu Deus com o teu coração e ama o teu próximo como a ti mesmo. Pronto, acabou. Se ele transformou em uma ordem, é porque o negócio é prático. É sim, não. Acabou, pronto. Não envolve sentimento, não envolve emoção, não envolve pensamento, não envolve planejamento, não envolve nada disso. Não envolve. Senão não podia ser um mandamento. Entendeu? É um mandamento. Só faz, pronto, acabou. Se você não fizer, você está errado. A prática do amor na terra é uma ordem. É opcional? Você acha que é opcional? Não é. Não é opcional. É uma ordem. Por isso é possível praticar o amor para ser semelhante a Deus. Por isso é possível praticar o amor para ser semelhante a Jesus. É uma ordem. Deve ser feito. Você não tem uma opção. Você tem que amar. Então eu até poderia mandar a dona amar o cara e tal, mas é uma ordem, pô. Tal, você é bonitinho, você é nota 5, ela é nota 6, tá, vai dar certo. Mas não é assim. Não é assim que a gente faz na terra, mas é assim que Deus ordena que seja feito no céu. Para praticar missões, para viver missões, para me decidir se eu quero ser um missionário, se eu posso fazer parte de uma igreja missionária, eu preciso decidir amar a Deus e assim eu preciso decidir amar missões. Eu preciso fazer na estrutura desses mandamentos aqui, minha estrutura de vida: amar o Senhor teu Deus de todo o coração e amar o teu próximo como a si mesmo. Eu preciso entender que se eu estou praticando a justiça, se eu estou praticando a santidade, eu tenho que fazer isso cada dia mais e mais e mais. Então, se eu estou praticando o amor, eu tenho que fazer isso cada dia mais e mais. E se eu estou praticando, ou se eu estou decidido a viver com Deus, eu vou fazer missões. E eu vou fazer missões cada dia mais e mais. A gente podia voltar aqui e dizer assim: olha, continue aquele que é missionário fazendo a obra missionária. Continue aquele que está ganhando o mundo a ganhar mais ainda os que estão perdidos. E aquele que está evangelizando, continue na prática do evangelismo. E aquele que está fazendo a obra além mar, continue a fazer a obra além mar. Continue a produzir o que é bom mais e mais. Continue decidindo amar a Deus acima de todas as coisas. Muitíssimo obrigado. Continue decidindo amar a Deus acima de tudo. Continue decidindo amar o próximo como a você mesmo. Continue decidido a fazer. Você é solteiro? Vou te contar um negócio. Você não escolhe a roupa que você veste, a mulher que escolhe. Embora seria essa roupa que eu escolheria. Essa roupa, daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho sobre ela. Eu comprei num mercado de pulgas em Nova Delhi, lá na Índia. Uma loja de R$1 lá que tinha lá, muito da hora, entendeu? E a gente vai falar um pouquinho sobre a obra na Índia daqui a pouco. Se eu estou decidido a amar a Deus e fazer missões, eu estou decidido a ser parecido com Deus, eu estou decidido a obedecer esse mandamento. Eu vou tirar algumas coisas da minha vida. Eu vou arrancar algumas coisas da minha vida. Amar objetos errados é fatal para o crescimento espiritual. Torce, deforma a vida e torna impossível a imagem de Cristo se formar na alma humana. Amar o dinheiro, amar o seu corpo, amar essas coisas vai impedir você de ser parecido com Jesus. E vai impedir você de fazer a obra missionária. Mesmo que você ame um negócio dentro da igreja, por exemplo, aqui diz assim, ó, amar o dom mais que o doador do dom. Mesmo que você ame, por exemplo, você ama tocar bateria na igreja, você ama tocar contrabaixo na igreja, você ama cantar na igreja, você ama dançar na igreja, você ama cuidar da mesa de som, você ama dar aula para as crianças. Se você ama esse negócio mais do que você ama a Deus, então tem alguma coisa errada com a sua possibilidade de fazer obra missionária. Amar o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, o primeiro mandamento é a base da vida com Jesus e é a base da obra missionária. E todo mundo é capaz de fazer isso. Sim ou não? Por quê?
Já conheceu alguém que você falou assim, não tem amor dentro dessa pessoa? Já conheceu? Eu já conheci gente ruim. Já conheci gente ruim demais, ruim. E de vez em quando a gente olha para essas pessoas e diz assim, não é possível que essa pessoa tenha amor dentro dela. Mas essa afirmação é completamente errada. Sim ou não? Por quê? Nós estamos chegando quase lá. Nós somos criação de Deus. Amém? Amém. Muito bem. Quem é Deus? Deus é amor. Quando você foi feito à imagem e semelhança de Deus, você não foi feito à imagem e semelhança de Deus no que diz respeito ao seu tom de pele, à sua capacidade intelectual. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus na essência de Deus. E quando Deus resolve se apresentar a nós, Ele resolve se apresentar a nós dizendo assim, ó, eu sou amor. Ele não disse eu sou poder, eu sou milagres, eu sou isso, aquilo. Ele disse, eu sou amor. Assim João vai resumir a pessoa de Deus. Então, se você foi feito à imagem e semelhança de Deus, a sua essência é amor. Há em todo ser humano a capacidade de amar. Então, em todo ser humano existe a capacidade de crescer no mandamento de amar. Há em todo ser humano a capacidade de crescer na obra missionária. Em tudo. Por isso, amor não é uma decisão sua. Amor é a sua essência. Você tem que amar. Por isso, Cristo diz assim, olha, ou melhor dizendo, por isso quando a gente casa alguém, a gente pode dizer assim, olha, você quer casar com ele, quer amar, quer ficar com ele na alegria, na tristeza, na saúde, na doença? Eu posso pedir para ele tomar essa decisão, porque você pode decidir viver isso com a pessoa. Da mesma maneira, a decisão pode ser feita por missões. Eu decido, eu entendo que isso é obra de Deus, e eu decido fazer a obra missionária na Terra. É decidir amar o mundo perdido. Eu deveria ter o mesmo compromisso do casal, na hora de dizer sim, com missões. Eu deveria ser capaz de dizer, farei missões na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na fartura ou na pobreza, na empolgação ou no cansado. Por quê? Por que ele não? Porque você tem na sua essência a capacidade de amar. Amar é um mandamento do Senhor na terra. Amor é a chave de missões. Então não tem para onde fugir. Você tem que assumir esse compromisso. Sabe que eu preciso me apaixonar por missões? Eu preciso de um congresso, de uma convenção, eu preciso de uma reunião para tocar no meu coração, para que eu me torne um apaixonado por missões. Isso aqui é maravilhoso, extraordinário, fantástico, é bom que a gente faça. Mas se você veio aqui para que isso acenda no teu coração alguma coisa, isso aqui não vai conseguir acender nada em você, porque isso já está dentro de você. Você só precisa vasculhar dentro de você. Eu não preciso me apaixonar por missões. Existem duas maneiras de começar a amar missões. Duas maneiras. Primeiro é se apaixonando. Mas eu não preciso. Mas eu posso. Posso me apaixonar. Mas eu não preciso. A maneira mais correta é a segunda. Obedecendo e aprendendo a amar porque eu amo Jesus. É assim que começo a amar missões e a fazer missões. Eu não espero a paixão chegar. Eu construo meu amor a Deus e ao próximo. Eu construo meu amor e a minha obediência a missões, decidindo obedecer a Deus. É assim. Você vai tomar uma decisão hoje. Você vai tomar uma decisão dia após dia. Um homem toma a decisão de estar com sua esposa, estar ao lado de sua esposa. Eu decidi fazer e amar missões. Quando eu recebo alguém como membro da igreja que eu pastorei, eu vou beber um monte. Quando tiver, eu vou bebendo, entendeu? Eu vou bebendo, porque a terra onde eu estou agora, ela não tem esse clima aqui. A gente diz que Mauá é um lugar bom para você ter treinamento missionário para ir para a Inglaterra. Aquele fog, aquela neblina, ela baixa a partir das 3 horas e a gente fica num clima assim de ar-condicionado o resto do dia, entendeu?
Então esse calor de São José eu não sinto. Então vou bebendo quanta água vocês forem colocando aqui, eu vou bebendo água. Tá? A gente vai bebendo. Decidi amar. Decidi fazer missões. Aí o cara chega lá na igreja e ele quer se tornar membro. A gente tem um monte de coisa. Batista tem um negócio chamado sabatina. O cara vai bater um papo, se ele acredita nas coisas da igreja e tal, se acredita em Jesus, se acredita na Bíblia, se acredita no batismo, pá. No final eu faço a pergunta assim: você entendeu que essa igreja faz missões? Na nossa igreja, nós temos um desafio missionário que se resume em 5% para missões. Olha só, a pessoa ela é dizimista, nós ensinamos o dízimo, nós entendemos que o dízimo ele é anterior à lei de Moisés. Abraão dizimou, então o dízimo não tem nada a ver com lei, não tem nada a ver com Moisés, com 10 mandamentos. Algumas práticas que são anteriores à lei de Moisés eram práticas do coração. Então o casamento era uma prática do coração, o casamento já existia como instituição, o dízimo já existia como instituição, a adoração já existia como instituição antes das leis. Então a gente ensina dízimo lá, tá bom? Como uma prática que não tem nada a ver com Jesus quebrou a lei, não quebrou a lei, tá? Jesus fez a lei nova, Jesus cumpriu a lei e não tem que dizimar e tal, não, porque o dízimo é anterior à lei de Moisés, algo no coração do homem. Quando Abraão vai a Melquisedeque, o rei da paz, o rei de Shalem, o rei de Shalom, ele vai até lá e ele dizima. Ele está tendo uma prática que é na alma da pessoa. Quando a oferta que é dada entre Caim e Abel ali é algo que está no coração, muito à parte da lei, a gente pode conversar isso depois. Mas a gente ensina o dízimo. E nós abrimos a Bíblia e mostramos lá dízimo. Aí a gente fala assim, tem um negócio aqui na igreja que não está na Bíblia. Mas a gente ensina. Na igreja onde eu pastorei, a gente ensina. E eu sou responsável por outras 7 igrejas. Nas outras 7 igrejas, a gente ensina. A gente tem um cartaz na igreja enorme que diz assim, 5% para missões. Eu falo, não é para você ficar mais rico, na verdade é para você ficar mais pobre, vai sair dinheiro na sua conta e tal. Mas você tem, ou você deve, além do seu dízimo, você deve dar 5% para a obra missionária. E o pessoal fala assim, pastor, por quê? Eu falei, cara, porque esse é um propósito de Deus na nossa igreja. Você vai em outras igrejas, os caras têm um monte de propósitos, infinitos propósitos, mas a nossa igreja é uma igreja missionária. Então, se você quer fazer parte dessa igreja, você tem que entrar no ritmo da igreja, tá bom? Tem igrejas, vai na igreja de alguns pastores que vai na Lagoinha, o negócio é música, é um monte de coisa lá de dança, então você vai para a Lagoinha, você vai para a Universal, você vai ter um ritmo de vida, você vai para a Mundial, você vai comprar um chapéu ungido e um monte de coisa. Agora, aqui, nós vamos ensinar missões. Então eu falo para a pessoa, aí a pessoa diz assim, eu não sei se eu estou pronto para tornar membro da igreja assim. Eu falo assim, então é melhor você não tornar membro. É melhor não se tornar. Tem uma irmã que ficou brava comigo 6 meses depois que ela foi recebida, ela ficou 6 meses brava comigo. Porque eu pedi para ela não se lembrar da igreja. Falei, melhor você não entrar nessa igreja. Porque eu vou falar o tempo todo disso. Vai se tornar um peso no seu coração, porque eu não quero que seja um peso. É uma decisão. Eu quero fazer a obra missionária. Eu quero fazer o amor crescer dentro de mim. Então lá a gente convida. É uma sugestão para vocês. Estabelece um alvo em porcentagem para você ofertar para missões. Em porcentagem. Sabe por quê? Deus vai te abençoar. Amém? Amém. Os caras, como normalmente eu falo que vai abençoar, tem um amém mais legal. De vocês está ainda mais ou menos. Mas beleza. É o seguinte, Deus vai te abençoar. Amém. Não porque... Deus vai te abençoar. Olha só, você não aniversário. Mas é o seguinte, Deus está te abençoando. Você teve um momento. Mas está na crise, eu estou na Dilma, eu não sei, mas você teve um momento lá. Você teve um momento. Aí você tinha um compromisso de missões de R$10. Você teve um aumento. Naturalmente você vai aumentar o seu dízimo, tem porcentagem. Mas missões, você vai dizer assim, não preciso. Meu compromisso é R$10. Faz o seu compromisso em porcentagem. Nunca faça o seu compromisso em valores. Porque amanhã você está desempregado. Então se você está recebendo 0, você dá 0. Mas amanhã você está ganhando 1.000. Você dá em porcentagem para missões. Você está ganhando 2.000, você dá em porcentagem para missões. Não estou dizendo para você fazer como a gente ensina lá. Na verdade a gente ensina lá 5% para missões. Eu tenho uma equipe hoje, uma equipe
de 5 pastores, eu tenho mais 7 presbíteros. Todos ofertam mais de 5%. A equipe pastoral toda oferta dízimo 10% e ofertam mais de 15% cada um para missões. De 15% a 18% cada um dos pastores envia para a obra missionária. Ou seja, 28, tem um pastor lá que 28% do que ele ganha, ele deixa na igreja. 28%. Isso é decisão de amar a obra missionária, gente. É prática de obediência. Não é sentimento, não é ai, meu coração. Não, eu decidi amar a obra missionária e fazer. O amor que você tem por Deus, o amor que você tem por essa obra não é amor de sentimento. É o amor de querer. Eu quero fazer essa obra. Amar está dentro de você porque é a essência de Deus. E você tem o poder de exercer amor na terra. Você tem o poder de escolher amar. Por isso é um mandamento, amar a Deus e amar o próximo. E da mesma maneira, amar missões. Eu amo, pois é uma ordem. Dentro de amar a Deus, eu amo a sua obra. Dentro de amar a Deus, eu tenho que amar a obra de Deus. Sentimento você não controla. Não controla seus sentimentos. Você não é responsável muitas vezes pelo que você sente. O sentimento ele brota do nada. Do nada. Você está assistindo filme lá, né? Carros 2. Você não quer chorar. Você não quer chorar. Você não quer. Você luta para não chorar. Luta. Então, mas você chora. Você não sabe o que aconteceu. Você chorou. Você assistiu aquele filme lá. Sua mulher levou você para assistir aquele filme romântico lá. Você jurou que você não ia chorar. Você chorou. Entendeu? Por isso que eu choro mesmo. Choro. Você não controla o sentimento. Mas amor é algo que você controla. Você decide amar e fazer o amor brotar em sua vida. Volto a dizer, por isso é base da vida cristã. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo. Por isso é uma ordem. Porque há controle dentro do ser humano. Mas se eu conseguir fazer isso, e eu colocar dentro do meu coração a decisão de fazer missões, vou pegar uma frase aqui que não é minha, eu vou precisar intensificar isso na terra. O Ed René disse assim: você sabe que tem uma vocação quando existe uma necessidade do mundo ou no mundo a respeito da qual você se sente responsável. Amar é algo que tem que ser aprofundado na sua vida. Você tem que ganhar uma cara mais profunda. Amar missões. Amar missões é muito vago. O cara pode falar para mim assim: não, eu amo missões lá na igreja onde eu pastorei. Eu dou 5% a missões, estou amando missões. Nós temos um grupo, eu falei para vocês aqui, eu acredito muito nisso. Eu não me importo com a parede, com as placas das igrejas, eu não me importo. Aprendi que a vida cristã ela é além disso. Eu um dia recebi uma senhora, essa senhora tem 60 anos. Ela chegou, é uma senhora assim, muito para frente, ela fala alto, ela gesticula, e ela veio da Assembleia de Deus. Ela chegou na igreja, todo carinho, ela me chamou na casa dela, pastor, eu queria fazer um doce para você. E eu sei que ela é diabética, eu falei, mas você não devia fazer doce para mim, você devia fazer outro negócio, né? Ela falou, não, eu como de qualquer jeito, então o senhor não se preocupe, eu estou na fé de Deus. Eu falei, tá bom, então fui. Ela não fez o doce, ela fez pudim, fez ambrosia, eu sei que você sabe o que é isso aí, mas ela fez ambrosia para mim. Ela fez um monte de doce, um monte de bolo, gelatão de pêssego, a gente ficou comendo doce a tarde inteira lá. E ela falou assim, pastor, estou muito feliz com a igreja, estou aprendendo muito de Deus, mas eu tenho tanta saudade de um negócio. O quê? Na Assembleia a gente tinha um círculo de oração, e aqui não tem círculo de oração na Batista. Eu falei assim, minha irmã, você sabe por que não tem círculo de oração na Batista? Ela falou, não, é porque eu nunca achei ninguém que queria fazer um círculo de oração na Batista, entendeu? Você quer fazer um círculo de oração? Eu falei, eu quero. Eu falei, então tá bom, ó, a igreja não está sendo usada no sábado das 7 da manhã
até as 9 horas ninguém está usando a igreja. A partir das 9 tem ensaio de uma banda, depois da noite tem ensaio da equipe de música, tem grupo de jovens à noite, mas no sábado, das 7 às 9, ninguém está usando a igreja. Até das 5 da manhã, se você quiser, tá para você. Mas 7 horas eu acho um horário legal. O que você acha de começar grupo de oração, ciclo de oração, que eu nem sabia que era esse negócio, não fazia ideia. Ciclo de oração das 7 às 9 da manhã. Você vê o quê? Então tá bom, fala com o administrador da igreja, fala para ele fazer uma cópia da chave para você e convida quem quiser. Todas as donas que quiser. E ela pegou todas as irmãs, 50, 60, 70 anos, tudo, pegou todas as irmãs, todas acima de 55, ela pegou. E eles vão orar, 7 horas da manhã. Nossa igreja fica num morro, que é nivelado com outro morro. Então as duas pontas dos dois morros se encontram. 7 horas da manhã, normalmente eu vou para a igreja orar na minha sala. Quando eu estou na ponta do morro, é sem brincadeira nenhuma, elas oram de joelhos, com a porta da sala de oração aberta, a porta vê o outro morro. Quando elas veem que eu estou chegando, elas mudam a oração. Eu escuto do morro, eu escuto elas orando. Abençoa o nosso pastor, que deixou a gente fazer o ciclo de oração. Todo sábado esse negócio acontece, todo sábado. Você pode ir lá, 7 horas da manhã, eu te dou endereço, você vai ver isso acontecendo. Elas estão de joelho e elas mudam. Se está muito frio, elas esperam eu abrir o portão da igreja. Quando eu dou os primeiros passos na escada para subir para a minha sala, elas abrem a porta. Abençoa o meu pastor. Isso é missões. Mas é uma paixão que ela tinha. É isso que o Ed está dizendo aqui, ó. Você sabe que tem uma vocação quando existe uma necessidade no mundo a respeito da qual você se sente responsável. E ela se sentia responsável por ter um grupo orando dentro da igreja. Tudo que eu preciso agora de oração eu passo para elas. Tudo. Vou começar um projeto novo, eu ligo para elas. Elas têm um caderno de oração. Esse caderno vai na mão de todas elas. São 15 irmãs. Todas elas oram, toda semana. Eu não pus a mão nesse negócio. Esse negócio era uma paixão que estava dentro delas, um amor que estava dentro delas para fazer aquilo crescer. Você decide amar a obra missionária. Você decide amar a Deus, amar ao próximo, amar a obra missionária. Você decide viver isso como uma obediência. De repente vai nascer em você uma paixão especial. Vai nascer em você uma paixão nova, uma vocação. O pastor Bill Hybels, ele chama isso de descontentamento santo. Se você não leu esse livro ainda, leia. Descontentamento santo, Bill Hybels. É a explicação de como esse amor que já está dentro de você, que deve se tornar amor pela obra missionária, vai se tornar em você uma vocação para algo especial. Você tem que amar toda a obra de missões. Mas a vocação é quando o amor ganha um brilho diferente. Vira esse descontentamento santo. Isso é individual. O descontentamento santo de começar um grupo, de abrir um trabalho em outro bairro, isso, de ir para outro país, isso é um trabalho que nasce dentro de você de maneira especial. Individual. Mas como igreja, nós temos que fazer tudo. Entende? Não é porque eu tenho uma vocação que eu esqueço as outras paixões, os outros amores. Como pessoa, eu ganho uma paixão especial de Deus. Como grupo, não. Como grupo, eu tenho que fazer toda a obra de amor. Como grupo, eu tenho que fazer tudo. Deu para entender? Não existe igreja sem responsabilidade de fazer a obra missionária em todas as áreas. Essa é a ideia de em toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. Nós temos que amar a Judéia, a Samaria e os confins da terra. Eu amo Jerusalém, onde eu estou, glória a Deus. Mas eu tenho que amar os bairros, eu tenho que amar a cidade, eu tenho que amar o estado, eu tenho que amar o país, eu tenho que amar o continente, eu tenho que amar o mundo inteiro. Eu posso ter uma paixão especial dentro de mim por determinado lugar, mas a igreja não tem essa opção. Você tem duas vidas aqui dentro. Você tem a sua vida sozinho e você tem a sua vida em comunidade. Como comunidade, Aliança Cristã e Missionária, não existe só uma parte de amor. Você tem que amar tudo. Você tem que fazer o que Jesus disse: indo
Indo. O id é indo, é simultaneamente em todas essas regiões. A igreja não escolhe a região. Mas a gente vai falar sobre isso mais tarde. Quero que você pense um pouquinho mais. Então, a gente começou lá no principião, a gente pensou em amar. O que é amor? Amor é um mandamento, amor está dentro de nós. Amamos a Deus e ao próximo. Esse amor vai me obrigar a fazer missões, porque missões é esse ato de amar as pessoas, de amar a obra. Então estou amando, entendo que eu tenho que fazer isso, produzir isso, honrar isso. Chegamos ao ponto de que esse amor, ele pode ganhar um brilho diferente dentro de mim. Então eu quero pensar nas várias formas como isso acontece. Então eu vou usar alguns exemplos para você. Vou usar, por exemplo, o exemplo de um cara chamado Moa. Moa é esse senhor aqui. Essa é a Sola. É Moacir e Solange. Moa estava lá ouvindo eu doido pregar. Eu doido pregando sobre esse negócio. Que a gente tem que amar, que o amor está dentro de nós. E que às vezes Deus põe um negócio no seu coração que vai fazer com que você faça a obra missionária de um jeito diferente. Aí o Moa acabou o culto, vai lá falar: pastor, eu tenho um negócio dentro de mim. Um amor por uma coisa, mas o senhor não vai gostar. Aí eu falei para ele: você vai se surpreender, porque eu posso gostar e eu não gosto. O senhor não vai gostar, porque eu já falei com outros pastores, o pastor não gosta. Fala para mim, o que é? Capoeira. Capoeira. Eu antes de me converter, eu jogava capoeira. Pensa num negão. Isso aqui não faz jus a ele, não. Ou passa na porta com dificuldade. Falei: bom, você levanta essas pernas mesmo? Você consegue levantar essas pernas? Pastor, eu jogo a capoeira. Não sou mestre ainda, sou mestrando. Mas eu tinha vontade de começar. Falei: você acha que a gente conseguiria fazer o que com a capoeira? Eu falei assim: eu acho que a gente conseguiria dar aula gratuitamente para as crianças da comunidade. A gente começa com as crianças da igreja e depois a gente começaria com as crianças da comunidade. Falei: o que a gente precisa? Eu preciso me filiar a um grupo. Esse grupo tem que ter consciência de que nós vamos ser evangélicos. Falei: tá bom, você vai procurar o Atletas de Cristo e a gente vai começar esse trabalho. Ismael, outra ovelha minha, pastor Ismael. Esse senhor de vasta cabeleira aqui é o Ismael. Ismael tem uma paixão por missões desde que se converteu. Estava orando pela Espanha, oramos muito pela Espanha, mas nós não tínhamos condições financeiras do envio para a Espanha. Então, uma proposta de uma missão que eu trabalhei por muitos anos atrás. Inclusive, fui enviado pela Igreja de Vista Verde para trabalhar com a missão Sena, pastor Paulo Capelete, na época, hoje pastor João Carlos. E a Sena precisava de alguém para morar na fazenda, em Juquitiba. Então, Ismael, sua esposa, Helenilda, aceitaram o desafio. Hoje eles moram com 50 pessoas numa casa de recuperação no interior de São Paulo, em Juquitiba. Paixão por pessoas. Mas eu não posso ficar na igreja, pastor, eu não posso. Você precisa me enviar. Você precisa me mandar. Não vou mandar então, Ismael. Está lá. Né? Ele é corintiano e tem se esforçado para andar com esse pessoal. Nunca usou drogas. Nunca. Nunca foi vida louca. Mas agora cuida dos vida louca. Leva eles para Jesus Cristo. Essa paixão. Se o cara fica doente, leva para o hospital. Ajuda a recuperação das drogas. Eu vou pôr um nome, só um nome. É meu filho, Caleb. Caleb é um novo desafio nosso na obra missionária. Caleb diz que tem uma paixão pela Ásia. Nós ainda não sabemos aonde. Temos pensado muito nos muçulmanos. Ele leu no último ano mais de 3.500 páginas sobre o mundo muçulmano, islamismo, hinduísmo, Índia, alguns países entre Tajiquistão, Afeganistão, Uzbequistão. Ele tem o desejo de ir fazer missões entre muçulmanos. Nasceu uma paixão para ele, nasceu. Algumas semanas atrás ele estava falando com um missionário nos Estados Unidos e o missionário falou assim: cara, você devia vir para cá. Ele tem 14 anos, você devia vir para cá
E tem um curso aqui no maior seminário dos Estados Unidos, chamado Southwestern. Ele veio para o Southwestern estudar antropologia com ênfase em evangelismo com muçulmanos. Ele falou: pai, posso ir? Nós estamos tirando o passaporte do menino agora. Vamos mandar o menino para lá. Nasceu uma paixão. Nasceu uma paixão e a obra missionária vai crescer nessa paixão. Eu queria falar um pouquinho sobre as minhas paixões. Parte do meu descontentamento pessoal é ajudar pessoas. Faz parte do meu dom. O dom de Deus em mim, na verdade, que é ser pastor. Só que na minha vida, esse amor, ele me empurra para o marginalizado. Eu tenho essa paixão. Minha esposa fala assim: meu, tem 10 países, você sempre escolhe o mais pobre. Não, agora eu estou de olho na Eritreia. Eritreia é o alvo, Eritreia, o país mais pobre do mundo. Essa é minha esposa, Valdinei, há alguns anos atrás, né, Valdinei? Isso aqui é uma cadeia, era o 21º Distrito Policial, se não me engano. Aqui são alguns assaltantes de banco. É verdade, a baixinha, ela sempre, é uma paixão familiar. Ela fala assim, mas ela também só se mexe nesse negócio. Ó, ela trabalhou no Extinto Carandiru, trabalhou com assaltante de banco. Essa parte aqui trancada já era estupradores, entendeu? Então você não tinha acesso a assaltantes de banco. Depois nós trabalhamos com travestis, evangelizando, preparando eles para entrar numa igreja, preparando igrejas para recebê-los. Trabalhei por muitos anos com meninos de rua. Essa é a Praça da Sé, são retiros para crianças carentes. Esse aqui é um menino queimando uma pedrinha de crack, não tinha dinheiro nem para o cachimbo, então ele estourou uma garrafinha de uma latinha e está queimando aí na lata mesmo. Em mim nasceu essa paixão por marginalizar. Molecada dividindo um saco de cola por acordas. Dentro disso, nós vamos crescendo. Sua paixão, ela vai te levando cada vez mais a descobrir quais são as suas possibilidades de fazer missões. Quais são as portas que sua igreja está abrindo, ou aonde você pode chegar no seu pastor e dizer assim: pastor, eu quero fazer a obra, me dá a oportunidade de fazer a obra assim. Aí encontrei um cara, Carlos, a mulher dele era maranhense, São Luís do Maranhão. Pastor, eu vou para São Luís. Pô, legal, Carlos, vai lá, Deus te abençoe, ele era diácono da igreja, que você encontre uma boa igreja lá. Aí ele foi. E parece que a gente transmite, né? O cheiro encosta na outra pessoa. E o Carlos foi para São Luís do Maranhão. Estava trabalhando no centro de São Luís do Maranhão. Tem uma lanchonete lá, um negócio até legal. E ele acabou ganhando um terreno na área mais carente de São Luís, Gamboa dos Pratos. É um manguezal só tem mangue. Então ninguém quer ir para lá. Ele estava lá há 2 anos e não tinha uma igreja evangélica que quisesse lá. A prefeitura deu um terreno para Assembleia de Deus, deu para Metodista, para Presbiteriano. Ninguém quis construir nada. Aí o Carlos me ligou. Falou assim: eu falei que eu vim de uma igreja diferente em São Paulo. E eles falaram: se o senhor quiser, eles dão um terreno para o senhor ali. Eu falei: cara, não faz isso comigo não. Dá para outra igreja. Não, pastor, ele quer dar para o senhor. Eu falei: então vou aí. Eu fui para lá, eu e esse irmão, José Carlos. Estava na época da reprodução dos caranguejos, caranguejinho pequenininho. Ele ali é o Carlinhos. Essa é a vila. As casas são assim mesmo, de pau pique, porque só tem isso. Imagina aqui a Dutra, você imagina que não tivesse cidade nenhuma aqui, só tivesse mato, parado, quebrado no meio da Dutra, um espaço, movimento sem teto. Conseguiu direito, a prefeitura deu direito de movimento sem teto, eles começaram a cavar o mato e fazer com os bambus que tinham lá, começaram a fazer as casas, e o Carlinho foi para lá, e deram terreno logo para a minha igreja. Gente doida. A reprodução dos caranguejinhos aí. A partir daí, nesse manguezal, nasceu uma igreja. Nós não tínhamos R$1.
R$1 nós não tínhamos. E ainda não temos. Nem R$1. Fui lá e eles falaram assim, o que a gente faz, pastor? Eu falei, reúne. Mas o único lugar que tem para reunir é a mangueira. Um pé de manga, uma mangueira enorme. Eu falei, reúne e faz a igreja debaixo do pé de manga. Vai, quando chover, a gente vê o que faz. A segunda reunião já tinha 55 pessoas reunidas. Muito legal. O Zé Carlos entrando no mangue dele. Extrato das casas, a sede que cedeu para nós o espaço, a estrutura das casas. Começamos uma igreja. Há 2 meses atrás, eu não estou com as fotos aqui, eu fui realizar o primeiro batismo lá, né? Foi muito legal. 12 pessoas foram batizadas. Nunca tinha batizado na praia, batizei na praia, foi maravilhoso, gostoso demais. Começamos, porque é uma paixão, Precisamos cuidar desse povo carente. Fomos cuidar do povo carente. Aí, descobrimos uma outra comunidade carente. Juazeiro do Norte. Isso aí nós pegamos um calango. Esse senhor, aqui ó, tá aqui. Esse senhor ia comer. Ele estava caçando para comer. Aí eu vi ele, corria, tá? Peraí, queria falar com o senhor. E ele, esse homem correu, gente, correu. Falei, eu só quero falar com o senhor. Aí o pessoal entrou no carro e correu atrás dele. Aí ele correu mais ainda. Falei, calma, ele falou assim, eu tô com fome. Eu disse, mas o que acontece? É o Ibama, vocês vão me prender. Eu falei, não. Eu nem sabia que não podia caçar esse negócio. Eu queria conversar com o senhor. Nós começamos a dar apoio a uma equipe lá. Aqui em Juazeiro, a incidência de pobreza é de 52%. A incidência da pobreza subjetiva é de 51,86%. Só tem pobreza lá. Juazeiro do Norte é a terra da miséria. Nós fomos para lá. Encontramos uma família. Esse senhor aqui, o Rui. A paixão do Rui é ajudar o povo a fazer trabalho social. Então ele está com um projeto de ajudar as mulheres da comunidade a fazer artesanato e ganhar um dinheiro para ajudar o marido a sustentar, para diminuir a pobreza, para tirar esse estado de esgoto a céu aberto, de abandono, para acabar. Olha o projeto deles: não deixe que a pobreza se transforme em paisagem, não dê esmolas, dê oportunidade. A maioria das pessoas lá vive de esmolar lá na região do Padre Cícero. Então ele fez um projeto, esse projeto aqui, o desejo de mudar a miséria de maneira completa. É o desejo dele. Sabe o que aconteceu? A prefeitura proibiu o projeto. Proibiu. Me diga por quê? Campanha eleitoral. Manter o povo esmolando, mantém o voto de uma determinada classe de políticos lá. O projeto foi proibido. Aí a sua paixão se prova. Se você continua ou não nessa obra. O chamado para socorrer está dentro de nós. Mas podem existir vários caminhos de socorro. Eu não sei qual é o seu caminho, mas eu acredito que é um caminho para você. Paulo, Pedro, Tiago, cada um achou um caminho para amar as pessoas. E eu te pergunto hoje, qual é a sua insatisfação? Pergunte a você mesmo, qual é a sua insatisfação? Aonde o amor vai brilhar de uma maneira especial para que você socorra os feridos, os famintos, os atordoados? Eu mostrei para você várias pessoas, mas há algo em você, há algo nessa comunidade aqui em Vista Verde, há algo nessa igreja que vocês podem fazer para mudar a estrutura do Brasil, do mundo. Há algo especial, há uma maneira em que o amor de Deus vai fluir de forma especial através da tua boca, das tuas mãos e do seu coração. Amém? Vamos estudar mais um pouquinho da palavra. Mas pensando em como nós terminamos a nossa última conversa,
nos testemunhos, nas pessoas que eu mostrei para vocês, a ideia de que teu coração, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, você tem essa capacidade de amar a Deus, amar o próximo, assim você vai amar a obra missionária. Esse amor vai se tornar em algo especial para você, em algo especial para a sua igreja. Eu queria te fazer essa pergunta. Você já sabe qual é a tua paixão especial? Qual é o amor que queima dentro de você? Você consegue enxergar esse amor dentro da tua igreja? Você consegue enxergar essa paixão? Você consegue enxergar como você vai fazer isso crescer? Como você vai fazer a obra missionária crescer dentro desse trabalho? Eu queria que você, de tudo que a gente conversou até agora, ao menos isso fosse um objetivo de vida. Nós não temos tempo mesmo viável. Eu quero falar mais algumas coisas com vocês. Senão agora a gente ia se dividir em grupos e a gente ia fazer esse trabalho. Descobrir ou de ver qual é o que o Raio diz assim, qual é a minha insatisfação do santo. Né? O que consome a minha alma de tal maneira. Eu falei para vocês um pouco do que consome a minha alma, essa necessidade, essa coisa que Deus vai jogando no meu colo, o marginalizado, o carente. Alguns anos atrás eu recebi na igreja o pastor Humberto Aragão, da ON, e também recebi, eu esqueci o nome, é um dos fundadores da ON, né? Cara, gente boa demais, um dos homens que elaborou o projeto dos navios. Ele foi, que vergonha, esqueci o nome do cara, demais, eu esqueci o nome dele. E surgiu um desafio para mim. Surgiu um desafio, na verdade, para a igreja, e a igreja sabe que eu amo essa situação de marginalizado diferente. Que era ir para a Índia. Na verdade, nós decidimos que íamos ajudar a Índia, que íamos mandar um dinheiro para a Índia mensal. E o Roberto disse assim, ó, cara, eu aceito que você mande o dinheiro, mas eu quero que você vá lá. Eu falei assim, você precisa ir lá, cara. Roberto, tá muito caro demais esse negócio, caro demais. Ir para a Índia é muito caro. Na época, eram $2.500. O dólar não estava a 4 como está agora, mas já era muito caro. O valor ia ficar entre passagem, investimento de viagem, iam ficar R$5.500 na época. Eu não tinha esse dinheiro. A igreja não tinha esse dinheiro. E o Humberto pregou, se você conhece o pastor Humberto Aragão, o Humberto pregou e deu um grito assim, pastor Humberto vai para a Índia! E ele falou, vá! Você tem que mandar o pastor para a Índia! Vamos mandar, vamos! E aí ficou isso. E ele mandando mensagem para a igreja. Chegou o dia da viagem, fiz tudo o que precisava ser feito para a viagem, né? Tirei passaporte, pedi o visto, mas chegou a semana da viagem, eu não tinha comprado passagem ainda, porque não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro e a igreja não tinha dinheiro. Então, a passagem tinha que ser comprada até terça-feira. A viagem ia acontecer na sexta, eu já tinha desistido da viagem na sexta, mas o Humberto tinha dito assim, ó, você não viaja na sexta, viaja no domingo. Tem voo no domingo, viaja no domingo. Beleza. Bertão, se domingo à noite entrar a oferta, eu vou avisar a igreja que eu vou. Eu preguei no domingo, deixei para tirar a oferta no final, falei, irmãos, se eu for, amanhã eu publico no Facebook que eu vou. Tá bom? No outro domingo ainda era meu aniversário, a igreja sempre faz uma grava no meu aniversário, e é muito legal. A igreja às vezes leva para almoçar, os irmãos, a gente sai. Então, eu falei, bom, se for, eu aviso aí, na semana que vem a gente almoça e eu viajo no domingo. Acontece que terminou o culto e não tinha dinheiro, não tinha R$1. Não tinha ainda, né? Entrou as ofertas, mas elas eram suficientes exclusivamente para pagar as contas da igreja. E nós temos um fundo, mas honestamente, se fosse um pedido missionário, eu tirava o fundo e mandava. Mas era assim, um desafio para mim, para a igreja, e eu não achava justo tirar esse dinheiro, então eu falei, não vamos tirar. Então o fundo a gente não tira. Deus tem que mandar essa grana. Acabou, meia-noite, falei com o tesoureiro, às 11 horas da noite, falei com o tesoureiro, Vanderlei, eu não chamar de Vanderlei, chamei de Giro, cara, acho que eu não vou, né? Falei, meu, eu ainda acho que você vai. Você é doido, velho. Você acha que eu vou? Como é que você vai? Segunda-feira, meio-dia, toca o meu celular. É o irmão Antônio. O Antônio trabalhou por muitos anos na
na Mercedes. Ele tinha um processo com a Mercedes. Ele me ligou e falou assim, pastor, hoje de manhã, meu advogado me ligou. Saiu meu processo. Eu estou mandando o dízimo para a igreja. E a passagem. É mesmo, Antônio? Então eu vou ligar para o Antônio. Ele falou, pastor, não precisa não, já liguei para o tesoureiro, já está tudo certo. O senhor vai viajar. Em uma semana, tudo foi organizado. E fui para a Índia. Eu queria mostrar um pouquinho dessas imagens para vocês. Isso aqui é Abu Dhabi. É a primeira parada no Emirados Árabes Unidos. Aqui que eu descobri que eu estava saindo do Brasil, onde só havia rabisco na minha frente. Só rabisco. E descobri que eu pareço muçulmano. Né? Vocês já estão olhando e dizendo assim, já sabia, você tem uma cara de homem-bomba, mas eu não sabia isso daí. Mas eu estou em Abu Dhabi, eu tive uma parada acho que de 5 horas em Abu Dhabi. E nessas 5 horas, todo mundo que passava por mim falava assim, Salam Aleikum. E eu, sempre como missionário, eu sabia responder, Aleikum Salam. Aleikum Salam. Numa dessas, uma senhorinha de Salam Aleikum. E puxou pela mão e I'm sorry, sorry, dona, não sei mais nada. Só sei Salam Aleikum. Só isso, ela ficou brava, achou que eu estava enrolando ela, não achou que era uma informação sobre o banheiro. Eu não sabia dar, né? Não sabia dessa informação, mas foi impactante para mim. Aí cheguei na Índia, como eu viajei sozinho, foi assim, no mínimo, impactante, entendeu? Eu cheguei, nunca tinha ido, já tinha ido até a América do Norte, nunca tinha ido até a Ásia. Quando eu cheguei lá, 2 horas da manhã, desci, eu enrolo bem no inglês. Na verdade, eu enrolo, um monte de gente eu enrolo bem. No inglês eu enrolo bem, enrolo. Eu sempre digo que eu não passo fome, mas nunca como o que eu quero. Fome eu não passo, mas eu nunca como o que eu quero. Entendeu? Peço um negócio e ganho outro, não tem problema, fome eu não passo. Saí, o pessoal falou assim, fique tranquilo, você vai se virar bem com o seu inglês aqui. O Berto falou, pastor Júlio Moura Bissato, não, você vai se dar bem, fica tranquilo. Saí com o papelzinho que tinha o nome do hotel e achei que ia ter alguém da OEB me esperando. Mas houve um desencontro, não tinha ninguém me esperando. E eu fui até o balcão de informações e comecei a falar com o pessoal em inglês. Comecei a falar. E aprendi as primeiras 3.000 palavras em Hindi. Aprendi 3.000 palavras em Hindi em 10 segundos. Eu perguntava assim, eu tenho que ir para esse hotel, é perto? Aí a atendente fazia assim, é longe? É caro? É perigoso sair daqui para lá? Não tá dando certo isso aí. E era só isso. E todo tempo que eu fiquei lá era assim. Então saí, né, com a fé em Deus, saí 2 horas da manhã, tudo escuro, saí, falei assim, vou achar um taxista que me leve. Um taxista. De repente, um senhor do carro falou para mim assim, táxi. Toda alegre, né? Yes! Gastei todo o meu inglês com ele. Yes! Aí ele, your bag, sir. Pegou minha mala, meu filho, e saiu correndo. Aí eu falei, pronto, roubou minha mala. Corri atrás do tiozinho. Corri, e o tiozinho correndo. Eu falei, onde nós estamos indo? Ele falou, no meu carro. Onde eu estou no meu carro? De repente ele entrou numa rua, era só mato. Aí eu lembrei que para sair daqui, houve todo um processo burocrático para sair daqui. A igreja falou com um monte de gente, estamos mandando nosso pastor, como é que vai ser mandando nosso pastor? Aí disseram assim, tem que fazer um seguro de vida do seu pastor. Aí na hora eu lembrei o nome da esposa dele. A Valdinei se deu bem, dessa vez a Valdinei se deu bem. 500 mil ela ia ganhar. Olha, bom. Aí eu fiquei pensando, será que não ia ser o corpo não vai achar aqui. Aí entrei, o homem entrou no mato. Eu falei, vamos matar o homem, vamos lá, entramos. Aí descobri
que esse táxi aqui onde eu estou, essa é a minha primeira imagem, dentro da Índia, era um táxi clandestino. Aí eu falei assim, voltar não volto pelo matão, vou no táxi clandestino mesmo. Né? Fomos lá. E outra coisa, no processo, eu falava para ele assim, estou sem dinheiro. Lá no hotel alguém vai te pagar. Não tem problema, não tem problema. Lá vai te pagar. E aí começamos a negociação. Até a gente chegou e o carro dele não estava, o carro estava em outro lugar. Um amigo dele ia buscar o carro para a gente sair. Tá bom. E aí com o papel do hotel e chamando os caras, eu já percebi que ele estava falando em índia, que ele não sabia direito onde ia lugar. Vamos embora. Vamos. Aí começamos a negociação, ele falou assim, 800 rupias. Eu falei, cara, eu nem sei o que é isso. Ele fala para mim em dólar. Eu falei, dólar, eu vou pedir para meu amigo te pagar em dólar. 50 dólares. Ele tá caro, mas... Aí eu tinha inflação com o Maranhão recentemente, na época. Eu falei, bom, na época eu saí de São Luís. Eu falei, quantas horas? Ele falou, 1 hora de táxi. 1 hora de táxi, 50 dólares. Na época, não ia dar 200, não ia dar 100 reais na época. Eu falei, beleza, vamos embora. Cheguei no hotel, pedi para um amigo, na verdade pedi para o Humberto pagar, a gente pagou o cara. E aí eu descobri que 50 dólares é o salário do ano, cara, do ano. Ele ganhou 50 dólares, dava para ele viver a vida dele muito bem. Ali, 800 rupias já era caro, mas 800 rupias não chegava nem perto. 50 dólares eram quase 5 mil rupias. A rupia, ela é uma... Como é que é? É 1 por 30. R$1 é 30 rupias. R$1 é 30 rupias. Então, quando eu dei 50 dólares para ele foi para o céu. Entrei no carro do homem, certo? Cultura inglesa, volante do outro lado. E aí descobri outra coisa sobre a Índia. Não tem lei de trânsito na Índia. Não tem lei nenhuma. Pensa numa lei que existe no nosso trânsito. Mão de direção, né? Para ir e para vir. Não tem. Você vai lá do que você quiser, do jeito que você quiser, onde você quiser. Sinal vermelho, amarelo, verde, não. Tem um sinal lá, mas ninguém obedece esse negócio. Eu falei assim, não morri no meio do mato, eu morri no trânsito com esse povo. É sério, ele é pra cima de caminhão, olha lá, 3 pessoas na mão. Ó, 3. Não tem alguém aqui, não é 3. Isso é normal. Ninguém usa capacete, aqui tem 3 também adultos. Eu vi 4 e um cachorro. É verdade, gente. Eu vi 4 cachorros, eu vi levando bote na mão. Os caras é doido. Esse aqui é o rickshaw, né? Olha, pra você ter ideia, eu andei tipo daqui na rua 7 de setembro, eu andei no rickshaw, eu paguei 3 dólares. E eu estou comovendo aquilo. Cara, coitado do tiozinho. Isso aqui é um projeto arquitetônico. Quando eles vão fazer a reforma, eles, para economizar dinheiro, é bambu esse negócio. Bambu retinho, você viu? Né? Bambu. E é por isso que eu digo que quando você tem uma paixão, um amor, Deus te leva para um lugar. Eu não conheço lugar mais pobre que a Índia, gente. É onde Deus me colocou. Eu amei o lugar. Minha esposa ligava todo dia, minha ligava todo dia. Pai, como é que tá? Eu falei assim, tá demais, o negócio aqui é fantástico. Todo lugar, não é uma construção, você entende? Esse negócio de bambu é prática. Eu fiz a famosa viagem de trem na Índia. Fiz a famosa viagem, o trem que tem rato, não dá para mostrar a foto hoje. Eu volto outro dia só para fazer isso daí. A viagem de trem é maravilhosa. Olha lá, ó. Isso aqui é um condomínio muito caro, muito rico. É bambu aqui, ó. Bambu. Isso aqui, vou explicar para vocês, isso aqui é uma gota do inferno. Uma gota do inferno. A Índia é assim, tudo é pimenta, tudo é pimenta, tudo, não tem nada. Você vai comer de manhã, eles servem um ovo para você, é com pimenta, você sai, é com pimenta. Eu fui no Subway, é apimentado. E aí a gente foi para esse lugar, se você reparar aqui no canto da mesa, ela era furada e aqui eles faziam um churrasquinho de camarão, de frango, porque eles não comem carne de vaca. Aí, pura pimenta. Porque a gente pediu sem pimenta, então era
com mais pimenta, eu acho. Eles entendem o inverso, é o mundo dos dois. Aí eles deram. E eu estava passando mal de tanta pimenta. Eu falei, você precisava de uma coisa para refrescar. Eu falei assim, vou trazer para o seu um suco de manga. Aí chegou isso aqui. A boca estava que não sentia mais a língua, os dentes, não sabia mais o que era. Aí eu tenho colando nesse negócio. Colando. Pensa que você bateu uma manga verde com casca, vinagre e sal. Pensa. Aí você põe isso aqui. Eu descobri que eu sou crente ali. Eu não falei um palavrão, mas eu sou crente mesmo. Eu sou crente nível hard, porque não é possível. É verdade, se alguém te oferecer um suco de manga verde lá, não bebo, comigo. Aí nós fomos visitar umas favelas, favela lá, presta atenção, a construção é bem baixinha, tá vendo? Bem pequenininho, dentro desse espaço, não tem nada com água. Nada, não tem banheiro, não tem pia, não tem nada, tudo é feito do lado de fora. Normalmente a água está nas esquinas. Estou, lógico, falando, irmãos, nos lugares onde eu fui, tá? Nos lugares mais carentes, que é grande parte da Índia, deve ser 90%, porque também eu viajei de Hyderabad, no meio da Índia. O Romário está bem para baixo, eu não tive condições financeiras, eu até falei com o Romário, mas não consegui descer para Calcutá. Mas eu estava no meio, do meio para cima, eu andei de trem, foram 12 horas de trem. Todas as cidades que eu vi, era tudo assim, bem carente. Fui de Hyderabad para Allahabad, e Allahabad eu fui para Nova Delhi. Então a situação de pobreza é em todo lugar. E nas esquinas, normalmente tem uma torneira, ali eles vão lavar a louça, vão lavar a roupa. É tudo assim. Pastor Silvio, essa senhora há 13 anos espera o marido dela voltar. E saiu, ela não sabe onde ele foi. Ela espera, pediu oração por isso. Para que ele volte. Onde está? Da favela. Isso aqui é um telhado virtual, porque se chover, aqui é um rio, eles sabem quando enche, então a situação fica crítica, mas é o único lugar que eles têm para viver. No final vai ter um terreno baldio. Nesse terreno baldio se concentra o banheiro. Como eu disse, não tem água dentro de casa, então eles fazem na rua. Isso também não é uma prática da favela, isso é uma prática comum. Inclusive, eu descobri que a bata ela é mais baixa assim. Por quê? Para dar uma bloqueada no exercício, entendeu? Eu estou falando sério, irmãos. Número 1 ou número 2, em qualquer lugar os caras fazem. Eu estou calçado aqui por causa da minha esposa, ela mandou vir de sapato, eu não gosto de usar sapato. Eu comprei uma sandália na Índia e eu andei de sandália. Eu andei mesmo, andando nas ruas, porque eu fiquei sozinho, bom tempo eu fiquei sozinho, por conta própria lá, fiquei 20 dias lá. Então de repente eu estava andando, e eu senti assim, sabe quando você começa a serenar? Só que era um sereno quente. Aí eu olhava lá, o tiozinho estava lá, cuidando assim, como se fosse nada. Eu falei, puxa vida, né? Meu pé aqui, pô. É assim, número 1, número 2, você tem que cuidar com as bombas para onde você vai. Aqui tá vendo? É a esquina da favela, aqui tem os palcos, aqui o pessoal lá. A oração nessa favela especificamente é construir um banheiro público aqui, porque o terreno baldio ele vai virar uma construção e eles vão perder o espaço de banheiro. Então eles querem um banheiro comunitário aqui. Tá? Nesse lugar aqui, eles querem fazer um banheiro. Os cântaros, eu tirei essa foto porque me lembrou muito das imagens bíblicas, né? O cântaro, a mulherada sai para buscar água e tudo. Esse senhor, ele tem esse lado aqui, mais lento, mas era paralisado. Essa casa dele, ele pintou uma cruz na frente da casa dele, porque os crentes um dia foram lá orar por ele. E na oração, o braço dele voltou a mexer, tinha sofrido um derrame, e o braço voltou a mexer. Naquele dia ele se converteu. Ele não suportava crente, mas ele se converteu. E nós, pastor Humberto, eu e a equipe, na frente da casa dele. Esse rapazinho aqui, isso aqui é um carro, é um caminhão, é um ônibus, é tudo. Ele ficou atrás da gente o tempo todo brincando com isso aqui.
né? Era o brinquedo que ele tinha. Muitas mulheres. Esse é um outro projeto que nós conhecemos, seu diretor de uma Escola Bom Pastor, da OEM, que foi o maior projeto que nós conhecemos. Eu não vou me estender, de verdade eu não vou estender, porque são 2.000 fotos. Eu podia falar bastante, mas só para você entender isso. Quando você tiver essa paixão de focar no seu coração, Deus vai abrir portas, isso vai crescer na sua capacidade de fazer missões, de fazer a obra missionária crescer no ambiente da sua igreja, crescer no seu ambiente profissional. Há uma paixão dentro de você e há uma capacidade especial de Deus em você para fazer essa obra. A capacidade de amar esse povo especial, a obra especial que você tem, está em você, foi dada por Deus. Não deixe isso morrer. Dentro de não deixar isso morrer, eu queria conversar com vocês. Qual foi que eu falei mesmo? Afinal de contas, isso mesmo. Eu sou como eu sou, igreja. Pode comer. Afinal de contas, eu sou no seu igreja. Se eu sou missionário, tá certo? Agora eu vou fazer você pensar. Vamos dizer que eu dissesse assim: tem gente que pensa que a igreja é missionária, mas não é. Tem gente que pensa que é, mas não é. Não é nem igreja, nem missionário. E precisa mudar essa condição. Está entre nós. Talvez tenha entregue a vida a Jesus, talvez não. Mas não é. Pensa que é, fala da obra, tenta evangelizar, tenta fazer algumas coisas, mas não é. Olha esse pedacinho da Bíblia aqui, Atos 19, 11, 17, diz assim: Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Alguns dos exorcistas, judeus ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram os 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno, disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles um homem que tinha espírito maligno, e assim orientando-os de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que nos feridos fugiram daquela casa. E foi isso notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos. Caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Esse pessoal pensava que era igreja, pensava que tinha uma capacidade de fazer a obra da igreja. Talvez eles não se classificassem como igreja junto com Paulo, mas eles achavam que eles tinham condições de fazer a obra da igreja, expulsar o mal sobre a terra. Missões em relação com expulsar o mal sobre a terra. Você precisa saber: estou mesmo como igreja, estou mesmo capacitado para fazer isso? Sou parte desse povo que pode expulsar o mal sobre a terra? Esse pessoal pensava, mas não era nada disso. Até o diabo fala: eu sei quem é Paulo, mas eu não sei quem vocês são. Eu não sei quem vocês são. E será que o inferno sabe quem você é? Ser igreja depende de ser conhecido em 2 reinos. Ser igreja depende de ser conhecido tanto no reino do inferno quanto no reino dos céus. Qual é a pergunta que é feita na porta do céu? Não da sua cabeça, mas do que conhecemos da Bíblia. Que pergunta é feita? Do que você lê na Bíblia. Que pergunta é feita? Você sabe? A Bíblia fala sobre a suposta chegada de algumas pessoas no céu, e essas pessoas teriam dito assim:
Em teu nome, Senhor, expulsamos demônios. Em teu nome, Senhor, fizemos suas obras. E o que é respondido para essas pessoas? Conheceu Jesus? Já conheceu Jesus? Já conheceu Jesus? Mas o bate-papo de Jesus na porta do céu é assim: rapaz, te conheço. Eu não te conheço. Mas eu te conheço, seu fã, teu camiseta, teu Bíblia, CD da Lagoinha, pá. Mas eu não te conheço. Eu entendo que você me conhece, entendo que você expulsou demônios em meu nome, entendo que você fez uma série de coisas, mas a pergunta aqui na porta não é se você me conhece. A pergunta aqui na porta é se eu te conheço. A pergunta aqui na porta é se a gente estava trabalhando junto ou se você estava trabalhando sozinho no meu nome. Você tem que responder essas duas perguntas. Os dois reinos te conhecem. O Cristo te conhece, você conhece o Cristo. O inferno sabe quem você é. Senão você vai tentar fazer a obra e você vai levar um pau na cabeça. É isso aí. Jesus tem que te conhecer. O inferno tem que te conhecer também. Na verdade, o inferno tem que reconhecer que há uma autoridade em você. Como eu sei que Cristo me conhece? Como eu sei que Cristo me conhece? Volto a dizer, não foi porque nós fomos tomar um café que eu comecei a ler Leis. Ainda não alcancei esse nível. Uma resposta: como Cristo conhece você? Bom, Jesus conhece vocês, amém? Amém. Rapaz. Tá filmando? Você sabe que tá filmando esse negócio? Tá filmando o que você acha que é proibição? Eu vou ler na Bíblia. E se Jesus não disser que é ruim, Jesus disser assim, para ele tanto faz, eu vou falar para o teu filho que para mim tanto faz também. Então decide você e ele. Porque o meu trabalho na terra é gostar do que Jesus gosta e não gostar do que Jesus não gosta. Se o Cristo ele assumiu o controle da minha vida, eu passo a ter esse coração que gosta do que Jesus gosta. E eu começo a entender aquilo que ele fala pela palavra. Você vai ler a Bíblia e você vai entender a Bíblia, filho. Você vai entender a Bíblia. Talvez o Levítico, o Abacuque, talvez seja um pouquinho mais complicado, vai levar um tempo. Mas os princípios básicos, o que está escrito em Mateus, em Marcos, está escrito em Lucas, em João, a carta de Efésios, que é um negócio simples demais de ler, Tiago, que fala, ó, é isso e pronto, e acabou. Você vai entender e você vai pôr em prática. Você não vai brigar com aquilo, você não vai filosofar com aquilo. Se o Cristo te conhece, a palavra dele faz bem para você, e você entende quando ele fala com você. É muito complicado quando a gente está pensando em fazer a obra missionária e a pessoa está questionando a Bíblia. Não há condições de fazer a obra missionária, quer que seja na Índia, quer se infiltrar nesses lugares, sim, fazer umas denúncias. Se eu tivesse meus 18 anos, eu ia entrar nos negócios desses. Eu ia sair atrás desses lugares aí, meio do mato aí. Esses dias em São Paulo encontraram uma fazenda com 35 escravos. Os caras ganhavam um prato de feijão por dia. Obrigado. É terrível. É papel da igreja pensar nesse povo. É papel da igreja orar para esse povo. É papel da igreja. E aí entra ter azeite, ter o sangue de Jesus, mas ter a atadura. Quando esses caras são descobertos, quando eles vão sair, o que a gente vai fazer por eles? Será que as igrejas estariam dispostas a abrir seus templos, botar um colchão e botar o cara lá, ou montar uma casa para socorrer esse pessoal? Por quê? Entenda uma coisa. Como é que você faz um dado desse? Como é que você cria um número de 155 mil? Isso é um chute no escuro. Isso pode, alguns estudiosos dizem que isso pode triplicar. 155 pode ser 300 mil. Calcula-se que ali na rua 25 de março, do nosso lado, existem alguns salões onde você compra o seu tênis aí, né, mais barato, seu biquê ali,
você compra a sua jaqueta da Adidas, Topper, você compra mais barato, por serviço escravo. E existem áreas de alguns prédios ali que a gente não tem acesso, tem gente trabalhando ali, 16 horas por dia, 20 horas por dia, por um prato de comida, que veio enganado, veio da China, veio do Japão, uma promessa incrível e está trancado lá. Gente, é complicado, mas é papel da igreja começar essas coisas. Em Jerusalém, em Judéia, em Samaria e nos confins da terra. Entenda isso. Você não pode pensar só naquilo que você tem, amor ou paixão. É papel da igreja fazer tudo isso ao mesmo tempo. Eu estou brincando com a igreja, porque a gente tem apoiado um trabalho no sertão da Paraíba, no sertão do Rio Grande do Norte. Nós estamos com missionário do Irã, do Egito, temos missionário na América do Norte, temos missionário nos Estados Unidos. Pastor, e a gente conversa sobre a necessidade dos Estados Unidos. África, eu não sei exatamente que parte do continente africano. Lógico que Egito é África, mas quando eu falo que Egito é África, tem gente que não acredita, então eu falo que é outro país também na África que a gente está apoiando. Mas eu estou incomodado com eles, porque eu falei para eles assim: nós temos 7 igrejas nascendo na região, isso é projeto missionário, 7 igrejas nascendo na região, mas eu falei para eles: cara, eu quero ainda missionário na Colômbia, eu acho que a gente tem que estar nesse continente também, na Colômbia. Eu quero missionário ali na região da América Central. Eu entendo, você pode dizer que isso é loucura, mas eu entendo que quando a ordem dada, Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra, a igreja local, não é o trabalho de todas as igrejas, a igreja local precisa pensar em todos esses ambientes, se preparar para todos esses ambientes. Fica o desafio para vocês. Tinha mais umas coisas para falar, quem sabe outro dia, se o pastor não ficou bravo comigo, eu volto, a gente bate o papo, né?